âncora do Jornal da Band e do Jornal da Band News FM. Pai de 6 filhos, vencedor de 3 prêmios ESSO, 2 vezes eleito o jornalista mais admirado do Brasil, recordista de prêmios Comunique-se, faturou em 2016 o troféu Imprensa de melhor apresentador. Também é colunista da Isto É. Sem dúvida, um gigante do jornalismo brasileiro. Olá, Boechat. Obrigado. Tantos elogios assim, obrigado. Imagina, você merece. Obrigado. Você nasceu em Buenos Aires, na Argentina, né? Isso. O que te fez vir para o Brasil? O fato de eu não andar sozinho, né? Eu vim para cá com 4 anos. Foram seus Na pais? verdade, meu pai trabalhava para o Itamaraty como professor do Instituto Cultural Brasil-Argentina e depois do Instituto Cultural Brasil-Uruguai. Então eu nasci na Argentina por essa circunstância, fui registrado na embaixada, quer dizer que eu sou brasileiro nato, né? Nascido no exterior. Depois meus pais foram para o Uruguai e com 4 anos de idade, em 1956, portanto, eu vim para o Brasil com eles. Como foi sua infância aqui no Brasil? Foi no Rio, né? Foi em Niterói. Niterói foi ótima. Morei em casa, né? Naquele tempo era mais comum morar em casa, claro que na nossa condição, e ainda se podia brincar na rua e tal. E depois uma parte expressiva aí já da minha pré-adolescência e toda a adolescência e início da idade adulta, ainda morando em Niterói, eu morei em outra casa, ainda maior, que tinha campinho de futebol, era um bairro com muitos terrenos vazios, muitas árvores, muitas ruas sem asfalto, com áreas alagadas. Você gostava de brincar na rua na infância? Não é nem que eu gosto, é evidente que eu gostava, mas imaginando que eu não gostasse, não saberia o que fazer, né? Porque era aquilo que tinha, e a garotada andava em bandos, ia para a praia, era um bairro que tinha praia. Nesse aspecto, então você aproveitou bem a infância? Muito. Fui moleque de rua mesmo, de viver ao ar livre. Ainda bem que não existia internet, né? Nem computador, nem nada disso. Aproveitava mais, né? Você estava mais atraído por outras coisas, né? E coisas maravilhosas, né? Subir em árvore, comer fruta, ir para a praia, jogar bola, pescar, tudo isso eu fazia muito. Foi o que marcou esse período todo até o início da minha vida profissional, que ocorreu ainda antes dos 20 anos, mas até os 17 anos a vida era estudar. Você largou a escola aos 16 anos e meio, mais ou menos, né? Na verdade, acho que já tinha aí, não sei se já tinha feito 17, mais ou menos nessa época. Seus pais foram contra, apoiaram? Você queria trabalhar, né? Na verdade, meus pais estavam enfrentando dificuldades ali, tinham 7 filhos. Esse período ainda era um período em que as consequências do golpe militar foram muito graves no meu ambiente familiar. Meu pai foi caçado, foi preso, perdeu o emprego e tínhamos muitas batalhas naquele tempo, diria da vida deles mais do que da minha. Eu era um jovem e tal, mas tivemos um problema de doença grave, perdi uma irmã e tal. Foi um período muito, eu diria que ficar controlando o que um marmanjo de 16, 17 anos estava querendo fazer da própria vida, não podia estar nas prioridades dele. E mesmo que tivesse, eu acho que eu estava muito assim decidido a caminhar noutra direção. A escola, ao mesmo tempo que ela era um ambiente do qual eu gostava muito, onde eu tinha um excelente convívio, ela não preenchia mais algumas expectativas minhas. Eu queria ser dono do meu nariz, queria começar a ganhar meu dinheiro. Naquele tempo ainda era muito comum que essa transição entre a vida em família e a vida independente era um chamamento muito forte. Não tinha essa coisa de ter que terminar a faculdade? Já tinha um pouco, eu diria até bastante. Fazer o vestibular era uma demanda que estava no foco de todos os meus colegas e tal, mas havia uma característica que eu acho que foi se perdendo com o tempo, não vou entrar no mérito, em que essa coisa de ficar na casa dos pais, depender dos pais e tal,
era algo que você queria superar, era uma página que todo mundo queria virar na vida, todo mundo queria ser dono do próprio nariz, digamos assim. E aí você foi vender livro, né, primeiramente? Na verdade, com essa vontade de correr atrás do meu próprio sustento e de fazer aquilo que me desse mais liberdade econômica, né, eu fui fazer qualquer coisa que surgisse. Eu me dispus a fazer qualquer trabalho e tal. E um trabalho que pintou primeiro, até porque minha mãe e meu pai, nesse período, meu pai vivia de fazer tradução de livros, de dar aulas particulares e também vender a enciclopédia Barça. E minha mãe também vendia livros para grandes editoras e tal, coleções. E minha mãe me disse, olha, bom, já que você não está estudando, enquanto você está procurando algum emprego, tenta vender livros e tal. E eu me virei ali durante um tempo fazendo isso. E foi o que acabou me dando a oportunidade de conhecer alguém que eu procurei para vender uma coleção. Esse alguém trabalhava, era o pai da sua o amiga, pai né? de uma amiga Extinto minha. Diário de Notícias. Exatamente, essa colega minha era uma colega de sala, do colégio de onde eu tinha saído, e eu estava exatamente procurando contatos para oferecer as coleções. E um dia fui na casa dele, ele me conhecia, gostava muito de mim e tal, e me disse, poxa, por que você não tenta alguma coisa que tenha mais identidade com você, que te dê um horizonte e tal, você gosta muito de política, você gosta muito de ciências humanas, você escreve Como ele sabia desse seu talento de escrever? Porque eu sempre fui um aluno muito sofrível em várias disciplinas, menos numa parte da disciplina de português, que era a redação. Eu tinha jeito para redação e sempre tirava as melhores notas. Você gostava de escrever sobre o quê? Qualquer tema que dessem eu desenvolvia bem, né? Tem aluno que tem esse pendor, né? E eu fazia redação com muita facilidade, com muito gosto, e também por uma necessidade, ela tinha um peso na nota de português que era decisivo para eu passar de ano em português. E eu fazia não só para mim, como ajudava colegas que às vezes não tinham o mesma facilidade. Então eu fazia minha redação muito rápido e durante a aula, não podia sair de dentro da sala, eu fazia mais umas 2, às vezes 3 e saía... Cobrava ou não? Não, eles me ajudavam nas outras disciplinas onde me davam uma colinha em matemática, em química, entendeu? E aí o pai dessa sua amiga te colocou no diário, arrumou um teste para você. Ele disse, ó, vai lá, fala lá, procura fulano de tal, diz que eu pedi para você procurar ele para ver se tem alguma coisa para você fazer lá. E naquele tempo... Ficava apurando nota. Era outra realidade, né? Você entrava numa redação de jornal, não tinha esse aparato que tem hoje. Processo seletivo, não, você não entrava, você entrava fisicamente. Ah, sim, você podia entrar. Você podia entrar lá, disse que queria falar com o seu fulano, vai lá falar com o seu fulano. Pode ir, eu me lembro que o único jornal naquele tempo que eu me lembro que tinha assim, uma portaria, que era uma coisa mais restritiva ao acesso à redação, era o Jornal do Brasil, que estava no seu apogeu. O Globo, eu não me lembro do Globo, mas não era uma coisa assim tão difícil. Eu cheguei no Diário de Notícias, que era um jornal já naquele tempo a caminho da morte, mas ainda estava ali, era um diário e tal. E fui lá, eu queria falar com o senhor Rui Bruno Ávila. Pois não, segundo andar, e lá fui eu. Senhor Bruno, estou aqui, o senhor Kleber falou para procurar o senhor, para ver se eu tinha aí uma oportunidade aí de eu fazer um estágio e tal, bababá. O Kleber talvez já tivesse dito para ele, o garoto escreve bem, bota ele aí para ver se dá algum resultado e tal. E o Bruno disse, pega essa correspondência aí, vai vendo aí se tem alguma coisa e tal, se tiver alguma coisa me dá aqui, vai lá, faz não sei o que, olha, meio que um boy com algum tipo de função de estagiário, estafeta ali da coisa. E quando foi que deu o clique que você falou, é isso que eu vou fazer? Ah, não, logo no começo. Logo o ambiente me seduziu muito. Eu estava muito focado, muito decidido a encontrar um lugar, tá certo? Quer dizer, essa vontade era muito forte em mim. Então eu me agarrei àquele ambiente, àquela oportunidade. Você trabalhava de repórter assim, de rua? Demorou um tempo, talvez uns 6 meses, para eles me mandarem para a rua pela primeira vez. Eu ficava atendendo telefone, anotando coisas. Quando você teve vergonha de entrevistar e tal? Foi muito natural? Não diria que foi natural, mas é o tal negócio. Quando
Você bota uma brasa na bunda de alguém, ele anda para frente, tá certo? Aquela minha vontade e a realidade em que eu vivia... Te motivaram. Era uma brasa na minha bunda. Eu não podia ficar parando muito para dar espaço para alguns sentimentos ou reações que me atrapalhariam. Eu partia para dentro. E você, naquela época, você tinha alguma noção, alguma ambição de que você um dia seria âncora de jornal? Não. Que você receberia prêmios? Não, nada disso. Você só queria sobreviver mesmo? Eu vi que ali era um ambiente que respondia bem a boa parte dos meus gostos, né? Tá certo? Seus talentos. Não, é gosto mesmo, era uma coisa eu gostava de fazer. O ambiente era legal, eu ouvia pessoas discutindo política, discutindo noticiário internacional, as notícias chegavam, você compartilhava daquele momento, aquele impacto dos fatos acontecendo quase que em tempo real, o barulho dos aparelhos de telex funcionando intermitentemente, né, aquele ruído todo, aquele zum da redação, tudo isso me fascinava muito. Além de conviver com jornalistas veteranos, que eram figuras já consagradas no mercado e tal. Imagina um moleque ali de 17 anos. Estava fascinado, né? Era muito legal, os colunistas e tal. Quem foi a pessoa que mais te ensinou sobre jornalismo nessa época? Não, eu muito rapidamente, por conta do tempo que eu ficava fisicamente dentro do Diário de Notícias, normalmente estagiário fica o quê? 6 horas ou até menos e tal. Eu chegava lá 9 horas da manhã, 8h30 da manhã e saía depois que o jornal fechava, porque eu não tinha porra nenhuma para fazer, aquilo estava entusiasmado com a coisa, me dava uma identidade. A primeira coisa que eu sentia assim é que eu tinha conquistado uma identidade, eu podia dizer o que eu estava fazendo. O que você faz? Eu trabalho aqui no Diário de Notícias e tal, bababá. Eles me efetivaram como repórter um ano depois, assinaram minha carteira, e eu, mesmo antes de ser efetivado, já tinham me mandado fazer umas coisinhas ou outras na rua. Me lembro que a primeira saída que eu fiz sozinho foi para cobrir o embarque do Pelé para os Estados Unidos, não me lembro para fazer o quê. Saiu com a câmera, como é que foi? Com carro, não, tinha um fotógrafo. Sim. Eu fui só para anotar uma declaração ou outra e aconteceu um fato curioso, porque nesse mesmo dia houve um sequestro de um diplomata estrangeiro no Rio de Janeiro por algum grupo de resistência à ditadura, algum daqueles grupos de luta armada, e a cidade foi sitiada pela polícia e ninguém andava, o trânsito todo travado. Você já aproveitou para fazer notícias sobre isso? Não fui tão assim visionário, até porque esse fato estava sendo coberto pela redação. Eu tinha um objetivo que era chegar ao aeroporto do Galeão para pegar o embarque do Pelé. Eu não sei se as outras equipes que eventualmente iriam para lá desistiram, porque a pauta não tinha essa relevância, ou não conseguiram chegar. O fato é que só o Diário de Notícias conseguiu chegar, porque o motorista, o seu Oswaldo, era muito safo. Então ele foi driblando as coisas, nas barreiras ele levava uma conversa, então fomos passando e conseguimos pegar a foto do Pelé e uma frasezinha qualquer dele. Foi seu primeiro furo, então? Não chegou a ser um furo, né? Mas, enfim, cumpriu-se a função. E o jornal deu uma foto-legenda e tal no dia seguinte, me lembro que eu guardei por muitos anos, depois não sei que fim levou. E a partir dali, quando tinha... Eu também, dentro da redação, fui locado na editoria escolar. Naquele tempo, o Diário de Notícias e o Jornal dos Esportes concorriam nesse mercado, que era o mercado dos cursinhos, vestibulares, etc. e tal. E eram muito lidos pelos estudantes os cadernos específicos dessa cobertura. Na época dos vestibulares, juntava multidão na frente do jornal, porque a gente recebia das faculdades, eu que ia buscar as listas de aprovados e de notas, ou às vezes eu que copiava e levava para lá para imprimir e tal. E muitos pais e alunos ficavam ligando para a redação para perguntar se o nome estava na lista, ou esperavam a edição ficar pronta para ver o nome na lista e tal. Você ajudava os estudantes? A gente ficava atendendo, falando, olhando. E qual foi o seu primeiro furo? Algo que você... Não, furo jornalístico, assim, tal. Eu logo com um ano e pouco no Diário de Notícias, fui indicado
para cobrir férias na coluna do Ibrahim Suede, de um repórter que tinha na coluna titular lá. E, na verdade, esse repórter não tinha entrado de férias. Me foi dito que eram férias, mas ele tinha saído, ele tinha mudado de atividade profissional. E eu cheguei lá indicado como se eu fosse cobrir férias, porque muito provavelmente nem o Ibrahim, nem o cara que me indicou para ele queria que eu fosse para lá com a expectativa de ficar lá. E acabei ficando 14 anos quase. Ali é que eu acho que eu fui forjado dentro das técnicas básicas de apuração, relação com fonte, enfim, texto, síntese, né, algumas técnicas ou intuições de abordagem. Foi lá que você aprendeu mais. Ali é que eu digo, brincando com aquela música do Gil, que a Bahia deu régua e compasso, minha régua e meu compasso foram dados pelo Ibrahim Suede e pela atividade de colunista diário na coluna dele, que era a coluna mais lida do Brasil. Qual era o veículo? No Globo. Ele era o grande nome do colunismo brasileiro nos anos 50, 60 e boa parte, eu diria toda a década de 70, ele foi o grande nome do colunismo brasileiro. E eu tive o privilégio, a sorte de poder estar ali aprendendo na base da porrada, que ele era um chefe muito duro, muito exigente. Muito exigente. Eu fui adquirindo esses macetes da profissão. Eu tinha o telefone de todo mundo que você pudesse imaginar e mais alguma coisa. Eu conseguia acessar muitos lugares, valendo-me do nome dele. Alô, quem fala é fulano da coluna de Ibrahim Suede. Pô, peraí, e aí tal. Você fez seu mapa de fontes. Fiz muitas fontes, meu caderninho, né, meu ceboso eu fiz ali. E ali eu dei muitos furos, que ele, evidentemente, quem assinava era ele, mas já eram coisas que eu estava atribuindo a você. Aquilo me deu plataforma para ter minha própria coluna a partir de 1983 no Globo, 80 e pouco, 83. Eu fui para o Globo, para o próprio jornal, e assumi ali a edição, a chefia de uma outra coluna, que era uma coluna que concorria com a do Ibrahim no formato, no conteúdo, notas variadas e tal, comportamento, cultura, diplomacia, tudo que fosse, era um pupurri de informações, com a pretensão, todas elas, de serem notícias exclusivas de coisas novas. Foi lá que você ganhou o seu primeiro ESSO, né? Pela reportagem do roubo em algumas ocasiões, eu já como colunista, com minha própria coluna assinada no Globo e tudo mais, muitas notícias de grande impacto no noticiário daquela época, fui eu que descobri, eu que publiquei. Algumas delas, como envolviam a apuração num volume e numa abrangência que não podia ser esgotada numa nota, por várias peculiaridades, eu me envolvia numa apuração mais de campo mesmo. Coisa raríssima no meu cotidiano, porque o meu instrumento de trabalho quase que único eram os telefones. Eu tinha 5, 6 telefones na minha mesa e o couro comia. Eu falava com centenas de pessoas por dia, eu ligava para tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Você fazia reportagens perigosas, assim, nas quais você foi ameaçado, algo do tipo? Não, as ameaças que não diria que precisariam ser levadas a sério, vinham às vezes em reação a notícias ou a denúncias que eu fazia e tal, que incomodavam um ou outro, mas eu não acho que tenha passado por nada que mereça essa aura heróica, não. Sim. Ô Ricardo, você gosta de ser famoso? Como é que a fama mudou a sua vida depois que você se tornou... Eu não acho que mudou, não. Eu ando na rua, eu vou aos lugares, eu não furo fila, não dou carteirada, não tenho nada. O pessoal para te cumprimentar muito, na rua, muito, né? Você muito. gosta disso ou te incomoda? Não, eu gosto. Eu sempre quando alguém diz para mim, poxa, mas você não está conseguindo sair, você vai perder o avião, pô, essa pessoa já não sei o quê, bababá, eu digo, olha, imagina se eu fosse o Sarney, eu estava me jogando merda, tá certo? Se eu fosse o Temer, eu estava me cuspindo, se fosse o Lula, eu estava me vaiando. Então,
As pessoas estão me abordando para pedir para tirar foto, para dizer que gostam de mim, ou para fazer um comentário, uma crítica sobre algo que eu falei, mostram que estão acompanhando o meu trabalho. Eu acho isso até um salário Você gosta adicional. Dessa interação com o telespectador, né? Você já chegou a dar seu telefone? Eu mantenho o meu telefone sempre ao alcance das pessoas Você prefere dar e divulgo o para as número. pessoas do que, uma vez eu vi uma entrevista sua, você dizendo que você preferia, mesmo que fosse mentira, você dar uma oportunidade das pessoas falarem, do que dar de um político que tem mentido? Isso é uma regra, digamos assim, que foi se consolidando na minha cabeça, e especialmente depois que eu comecei a fazer rádio no dia a dia, eu brinco que é a inversão do polo da fé pública, né? Sim. Você é uma praxe no jornalismo e na vida das sociedades considerar que a versão da autoridade é a versão pétrea, que eventualmente você checa ou contesta. E se você for olhar, se você for fazer a memória das declarações das autoridades, especialmente no campo da política, da gestão pública, se você pegar um ano depois e confrontar com o desdobramento, você vai ver a quantidade de mentiras, de falsas promessas e tal, tá certo? E continua persistindo essa escala de valor, que é uma escala de valor que eu acho deturpada. A realidade mostra que não faz sentido que você estabeleça como cláusula pétrea o princípio da fé pública porque a autoridade falou. Então eu resolvi aplicar esse mesmo valor à versão do cidadão. Ele fala e ele tem fé pública para mim. Ele pode até estar equivocado e depois eu corrijo, depois eu contesto e tal. Mas a largada da informação vinda dele é uma largada na qual eu deposito 100% de fé, na boa intenção, porque parto do princípio de que ele é a testemunha da história, ele vive a realidade, ele está dentro dos ambientes, das circunstâncias em que os fatos ocorrem, e ele é movido por boa fé. E também não tem interesse de mentir para ninguém. Por que ele vai pegar um telefone, dar o nome dele, contar uma história que ele sabe que vai pro ar com o nome dele, é para inventar uma história. E outra coisa, em que trama de poder o cidadão está inserido? Nenhuma. Em que trama? Tem voz, né? Não, digamos, que projeto de poder ele está cultivando quando faz isso? A vida dele não vai mudar amanhã. A autoridade não. Ela está sempre vinculada a um projeto de poder. Tem interesse por trás, tem né? sempre um projeto de poder em jogo. Né? E eu brinco muito dizendo o seguinte, mas e se ele tiver mentido, ainda que deliberadamente? Eu digo, bom, é o ônus, é o risco que eu corro para aceitar essa relação. Mas deixa eu te colocar diante do seguinte, o presidente da República liga para a redação e diz que quer te dar uma entrevista exclusiva. Você bota o seu melhor terno, o jornal vai divulgar o conteúdo da entrevista com grande pompa e circunstância, ele vai falar um monte de merda lá e você vai anotar e vai reproduzir, tá? Daqui a um ano, você já viu que 80% do que ele falou não se realizou porque não deu para realizar, ou não se realizou porque ele não se empenhou, ou não se realizou porque ele estava mentindo mesmo, ele estava ali jogando para a plateia naquela hora. Fala a mesma coisa vezes e vezes. Aí isso você já constatou um ano depois, ok? Aí ele liga novamente para a redação e propõe outra entrevista exclusiva. Sabe o que você vai fazer? Você vai botar um terno bom pra caralho, vão divulgar do mesmo jeito. Por que o cidadão, na hora que quer ter essa relação com você o coloca no outro patamar? Troco de quê? Realmente. Boechat, você como um jornalista, então, que faz essa vinculação com o público, dá a ele um espaço de fala. Você que tem um espaço muito grande de fala também na televisão. Qual você acha que é o seu papel social na sua atividade hoje? Qual você acha que é a responsabilidade maior sobre os seus ombros? Eu não gosto de me colocar como alguém que carrega uma responsabilidade sobre seus ombros ou que tem um papel a desempenhar. Eu sou um jornalista, recebo um bom salário no fim do mês para cumprir uma função. Esta função é a de expor fatos, expor aquilo que possa sinceramente ser percebido como expressão da verdade no momento em que está sendo exposto,
e comentar esses fatos, analisar esses fatos, confrontar esses fatos a partir da minha leitura, da minha memória, da minha vivência, das minhas sensações. Eu faço isso porque eu tenho um compromisso profissional pelo qual eu sou remunerado. Sim. Eu faço isso porque acho que eu valorizo a minha performance. A minha performance. Eu garanto melhor o meu emprego se eu agir de forma a ser visto pelo público como alguém que o público encontra uma linha qualquer de identificação, né? As pessoas tendem a se atribuir missões heróicas, históricas, por estarem fazendo apenas aquilo que tem que fazer. Para mim é isso que eu tenho que fazer. Muitas vezes é o outro que atribui a ele, né? Às vezes a pessoa nem tem essa... dá um pouco de essa coisa do... que é muito... Você sabe que você é considerado um herói para muita gente do jornalismo, justamente por essa questão de você não ter muita... Você não ser... você fala o que você pensa realmente a respeito da notícia. Mas as pessoas se identificam com isso. Você concorda que é meio estranho que não se fale o que se pensa a respeito das coisas nesta atividade que nós temos? Aí um ponto chave dessa pergunta. Você acha que todo jornalista pode? Ou você acha que isso é uma coisa que se conquista com o tempo? Sem dúvida. O espaço para o exercício da opinião na mídia global não é um espaço do tamanho do Maracanã. Sim. O New York Times não concede essa margem a todos os seus profissionais. Assim como nenhum outro veículo. Isso é um processo que o tempo, a seleção natural dos quadros e tal, das peculiaridades de cada profissional, do conhecimento, do domínio que ele possa mostrar, da habilidade que ele possa ter para explorar bem esse dom, essa capacidade, esse conhecimento, e aí isso vai fazendo um processo seletivo. É algo que se conquista. Como no futebol, como na medicina, né? Todos os médicos ganham eventualmente os prêmios. Não, alguns ganham e tal. Isso é um processo de seleção natural dentro de cada ambiente profissional. Na nossa profissão, o tempo é um elemento determinante. Não há, pelo menos que eu consiga ter capturado aí na minha memória, um caso de um jornalista no mundo, tá? Que tenha se notabilizado e consolidado uma carreira como referência no seu meio jovem. Isso vai muito também dentro do ambiente específico de trabalho. Não são todas as empresas jornalísticas do mundo, e muito menos aqui do Brasil, que entendem que a liberdade de opinião de seus âncoras, de seus comentaristas, é 100% de sua razão de ser, né? Então eu digo muito aqui, quando alguns ouvintes dizem, como é que pode? Você fala uma coisa, fulano fala outra, e o editorial da Band fala outra. Eu digo, não, exatamente para você, ouvindo os três, chegar às tuas conclusões. Faça aí a análise que você quiser. Não é melhor você... Se tivesse só uma, seria bem, né? vai ouvir canto gregoriano. Quer ouvir uma coisa, uma voz só? Ou várias vozes lendo a mesma música, com a mesma melodia? Vai para um concerto de canto gregoriano. Faz parte, né? Boechat, agora vamos falar um pouquinho de você como pessoa, é a última parte, tá? A gente sempre vê você falando de política e tal, mas a gente não conhece muito o homem Ricardo Boechat. O que te faz feliz? Quais são as coisas que te deixam feliz na vida? Olha, eu não trabalho com a unidade de felicidade como referência, nunca trabalhei, né? Sempre tive a percepção de que a felicidade é um hiato dentro de um cotidiano que é adverso a ela. Por quê? Desde que você nasce, a primeira lufada de oxigênio nos seus pulmões é dolorosa. A saída do ventre materno é traumática. Tudo na vida, até do ponto de vista da espécie, né, é penoso. Começar a andar, cair e tal. Vida é difícil, né? É difícil, é um processo evolutivo, é fascinante, mas é difícil, tá certo?
Mas quando você está sempre estressado, foi. você... Então sempre foi. Se você olhar para o entorno, você vai ver o quê? Você está inserido em realidades que são também realidades que te traumatizam em muitos momentos, ou em quase todos. Você vê miséria, você vê guerra, você vê terrorismo, você vê doenças, você perde entes queridos, você sofre desilusões e tal, bababá. Então, eu acho que quer do ponto de vista antropológico da espécie, o processo é um processo mais marcado pelo sofrimento, pela dificuldade, pelas amarras do processo mesmo, processo da evolução física, da formação do conjunto do ser, fisicamente falando, e ambientalmente também. Quer dizer, isso sem considerar que você vai e desenvolve logo, às vezes cedo demais, a percepção da finitude, da morte, da degradação do planeta, essas merdas todas que estão lá Pra gente pensar sobre, né? Então o que eu acho? Eu busco a felicidade, o quanto você é feliz. Eu digo, não, se eu estiver em paz, essa é a minha unidade de satisfação, não é a felicidade, é a paz. Se estiver em paz, o que é você estar em paz? É você poder compartilhar convívio com os teus iguais, a família, você poder amar, ter uma companheira, um companheiro, é você viver a vida dos filhos de uma forma prazerosa, serena, tranquila, sem sobressaltos. Você foi pai recentemente, né? Eu tenho duas filhas temporãs, digamos assim, 11 e 9 anos. Você disse que agora você está sendo pai com um toque de avô. Isso é inevitável, porque mas isso é gostoso, né? É muito bom. Isso aí decorre de uma questão etária, né? Eu já tive essas minhas filhas já com mais de 50 anos, então já era para estar sendo avô, e também de uma questão circunstancial. Eu estou no melhor momento já há alguns anos da minha vida profissional e, consequentemente, da minha vida material, salarial. Isso me dá confortos que eu não tive em outros tempos com os irmãos mais velhos. Eu estava ainda construindo uma carreira, né? São 6. Os meus filhos mais velhos não desfrutaram das mesmas sortes que as minhas filhas de hoje, as mais novas. Tudo mudou no meu contexto, materialmente, a minha projeção profissional, o retorno que isso dá de satisfação interior, de reconhecimento público, isso tudo é compartilhado por todos os meus filhos, enfim, pelos meus amigos. Então, isso é evidente que eu estou vivendo hoje uma fase mais proveitosa. Você diria que você está em paz, então? Eu diria o seguinte, quer dizer, as aflições que permanecem são essas insolúveis, tá certo? De ver que o planeta está sendo maltratado, de ver que eu estou envelhecendo, de que eu envelheci. Mas isso dá para você colocar numa dimensão tolerável, ainda que... Todo mundo tem que viver com isso, né? E se acostumar ou passar a vida sofrendo. E eu diria que eu estou do ponto de vista da paz interior, da cabeça arrumada comigo mesmo, eu diria que eu estou no melhor momento da minha vida, né? E vamos fazer agora... Embora eu não consiga mais jogar uma pelada na praia, Você gostava de fazer caça submarina, coisas que eu adorava. Como era isso, caça submarina? Mergulho para pescar. Você gostava de fazer isso? Fiz muitos anos. E agora você faz o quê para substituir essas atividades? Nada. Você gosta de ir à praia, né? Quando estou no Rio, vou, adoro uma Você praia. Vai ficar o dia inteiro na praia? Eu ficaria tranquilamente. Todas as férias suas você vai para a praia? Não, às vezes não, porque não é o mesmo gosto da minha mulher, não é o mesmo gosto das minhas filhas e tal. Então eu vou alternando, mas eu, se pudesse, adoro aquele esquema de pé na areia. Cervejinha toma? Não, tomo vinho. Sua comida preferida é o vinho? É o vinho. E sua refeição preferida? Peixe. Como peixe... Todos os tipos? Todos os tipos e todos os dias. 2 refeições por dia, almoço e janta, eu te diria que eu como, portanto, são 60 refeições, eu acho que em 50 delas eu como peixe. Peixe e salada. E que tipo porque de música? gosto, e não estou me impondo nenhuma dieta. Porque você gosta. Né? Gosto mesmo.
E que tipo de música você gosta? Muitas. Não gosto dessa. Tem alguma preferida? Não, acho que as músicas, eu gosto de música clássica de alguns compositores e algumas obras desses compositores, não todas. Eu tinha um amigo que dizia que uma música de 2 minutos não consegue emocioná-lo. Então ele ouvia música clássica, meu pai também tinha esse argumento. 1 hora, então, meia hora. Uma música mais longa e tal. Então, Jethro Tull, por exemplo, uma banda de rock dos anos 60, 70 e tal. Tem uma música, Stick as a Brick, que dura 42 minutos. Eu sou apaixonado por ela, é um concerto de rock e tal. Eu gosto muito de rock dos anos 60, mas eu tenho gosto, baixinho, né? Queens bem depois, né? Mas gosto muito também, gosto de musicais, vou muito quando posso a musicais, aqui no Brasil, fora também. Eu não diria que eu tenho um gênero musical que me atrai, não. Às vezes me vejo cantando Anitta com as minhas filhas. Hoje todo mundo está cantando. Entendeu? É muito variado. Filmes, você gosta? Filmes, eu gosto de filmes policiais, gosto de filmes da Segunda Guerra Mundial, ambientados naquele drama humano. Não Ryan. Não é a guerra, é os dramas dentro da guerra, né? Sim. O Pianista, o resgate do soldado Ryan, por exemplo, e tantos outros então gosto dos personagens. Quando são filmes biográficos, eu gosto muito. Gosto de filmes policiais também, especialmente os ambientados nos tempos mais áureos ou mais perceptíveis das organizações criminosas nos Estados Unidos. Então, filme de gangster, esses clássicos dos filmes. Bang. Mas de quadrilha, de modernos, né? Essa coisa do Al Capone, dos outros grandes nomes do crime americano, aquelas figuras emblemáticas. Gosto desses filmes, gostava dos Intocáveis, da série Os Intocáveis na televisão. Gosto muito de filmes. E filmes policiais, de uma maneira geral, eu gosto. Não sou muito de aquela coisa meio romances. Alguns filmes românticos eu gostei muito, mas não é um gênero que me atraia, entendeu? Comédia também não é um gênero que me atraia muito. Você é uma pessoa boêmia ou caseira? Ou foi uma pessoa boêmia? Não, nunca fui boêmio. Não sei se seria, se pudesse ser, mas nunca pude ser sequer. Eu sempre trabalhei muito e, como eu dizia, o Ibrahim Suede, que era o rei dos salões, ele dizia que se não circulasse à noite, já teria morrido profissionalmente. Eu tinha que circular muito à noite no tempo da minha coluna, porque nos eventos eu pegava muita notícia, fazia muito contato e tal. E ele dizia, portanto, que se ele não circulasse à noite, ele já tinha morrido. Eu brincava dizendo, eu vou morrer de tanto circular à noite. Mas eu ia com esse foco de pegar coisas e tal, participava, bebia, me socializava completamente. Mas não era um hábito que você Não, eu por mim ficava em casa, ia para uma prainha, jogava minha bola, sempre gostei muito de uma pelada, adorava jogar uma pelada. Você nunca voltou aos estudos? Não, nunca. É uma história de superação mesmo. Nunca. Num tempo que eu não sei se hoje Você ganhou seu conhecimento na prática da atividade. Essa é uma profissão em que me perdoem os professores se eu estiver cometendo uma heresia, mas onde é o conteúdo acadêmico, quando você cai aqui no moedor de carne da redação, ele é importante, mas o decisivo mesmo você começa a trabalhar. Essa coisa da antena, da agilidade, da conexão, sabe? Algo que não aprende na escola. Um idiota completo com isso tudo não prospera, tá certo? Ou seja, você tem que ter algo além disso. Mas um instinto do repórter, do apurado, do sentir o cheiro, o instinto da curiosidade, entendeu? A curiosidade permanente, a inquietação, né? Das funções que você desempenhou, você já foi diretor de jornalismo também, né? Já, editor-chefe, diretor de rede. O que você mais gostou de tudo? O que eu faço hoje, a rádio. A rádio? Sem Gosta dúvida. mais que a TV da rádio? Muito mais. Lá você tem mais espaço. Não, eu nunca tive um prazer de fazer televisão.
Eu faço. Eu tinha um prazer muito grande, mas que era um prazer meio doentio. Eu muitas vezes me perguntei se eu gostava ou se eu estava viciado de fazer a coluna, onde eu fui muito bem sucedido. Era escrito só, né? Eu depois passei a fazer na televisão, né? Também. Aquilo era uma adrenalina muito forte. De fazer na TV? Na TV e no dia a dia. Era uma adrenalina, você descobrir 48 horas antes de todo mundo que um ministro ia ser demitido, ou que ia ter uma intervenção num banco, ou que iam romper relações com o país, ou que, o tempo todo essa porra, tá certo? Ou que tinham vendido o quadro mais caro da história do Brasil e quem comprou foi não sei quem, bastidores, isso era uma Isso tudo o pessoal te ligava para dizer, né? Não, eu corria atrás, alguns ligavam, valia tudo, a equipe apurava. Você já fez alguma coisa do qual você se arrependeu para conseguir alguma informação? Ou já expôs alguma fonte, inevitavelmente? Não, assim? Isso aconteceu uma vez, de uma fonte ficar exposta, mas foi por um acidente, nunca deliberadamente, de jeito nenhum. Sempre tive muito cuidado com isso. E tem que ter, isso é dogmático na nossa área. E uma vez eu me lembro que era uma fonte, que era um diretor de uma estatal de energia, e ele me mandou um e-mail, já tinha e-mail, portanto, sei lá, quanto tempo tem a internet? Uns 20 anos? 20 anos, 2000, por aí. 98. Ele me mandou um e-mail, eu estava no Copacabana Palace escrevendo o livro do Copa. Então passava todo dia no Copa, ficava 6, 5 horas lá, trancado numa sala, escrevendo. E ele me ligou, que ele tinha uma denúncia para fazer sobre a própria empresa em que ele trabalhava, uma falcatrua que estava acontecendo lá dentro. E ele queria um jornalista? Não, ele já me conhecia, era fonte de outros momentos. Né? Só estou com uma notícia aqui assim assado. Eu digo, faz o seguinte, manda um e-mail para mim. Como eu estava fora da redação do Globo, eu pedi que ele mandasse para as relações públicas do hotel. E avisei a ela, vai chegar um e-mail aí para mim, você manda subir e me entregar? Ok, tudo bem. Só que ela saiu para almoçar e a secretária dela... Alguém leu. Viu o e-mail. E viu lá que era um negócio da Eletrobras, ela conhecia alguém da Eletrobras, mandou para a pessoa. E aí lá dentro, foi uma cagada, o cara foi demitido, tal, foi um horror. Mas só nessa circunstância, né? E qual foi a matéria que você fez que mais marcou sua vida? Que você lembra assim com tristeza ou com alegria? Não, eu não. Quem faz coluna diária, como eu fazia, foi o que eu mais tempo fiz na minha vida, eram 16, 17, 18 notas por dia, dos mais variados setores, sempre com alguma informação de bastidor, sempre com um olhar crítico, um olhar analítico. Você pode imaginar a quantidade de coisas que passaram pela minha mão e que eu publiquei, muitas delas deram problemas, erro de apuração. Eu sempre digo o seguinte, o problema não está em errar. Imagina quem lida com esse tipo de matéria-prima pretender zero de margem de erro. O problema não está aí, tá? Você percebe o caráter de quem erra, não pelo erro, mas pela forma como reage a ele. E eu não tinha nenhum constrangimento de dizer claramente na edição seguinte que tinha feito uma cagada. E eu dizia claramente, esta coluna ontem errou porque falou, foi uma bobagem. Às vezes me esculhambavam. Correto a fazer. Digamos que eu exagerava um pouco. Eu dizia uma idiotice absoluta, pede desculpas e tal. Eu exagerava ali na retratação. Não, porque afinal de contas você deu uma nota, 50, 100 mil pessoas leram aquilo, errada. Às vezes atingir alguém e tal, é o mínimo que você podia fazer. Sempre achei perfeitamente compreensível quando aconteciam processos. Você já foi processado? Muito, mais de 100 vezes. Já perdeu? Já. Agora recentemente, inclusive, até Por causa depois... da PM, foi isso? Não, da PM eu ganhei todos. Que ali foi uma sacanagem. O pessoal parou na rua, né? As duas viaturas pararam e você criticou. Ficaram engarrafando o trânsito no acesso ao aeroporto de Congonhas. Você não tem medo, não, Boechat, de criticar assim do jeito que você faz? Não acho que a gente corra risco na nossa profissão, não. Nesse tipo de ambiente que a gente está, né? Não veja, embora
as estatísticas digam que muitos jornalistas são mortos, inclusive aqui no Brasil e tal, eu sempre digo que esses são jornalistas que estão vulneráveis em função do ambiente que estão inseridos, cidades secundárias, veículos com pouco peso na opinião pública e tal. Uma figura com a minha... Não vou dizer que amanhã um maluco não possa cometer, mas pode cometer contigo, com qualquer um, tá certo? Eu sou tão vulnerável à violência geral quanto qualquer brasileiro. Alguma coisa direcionada a mim, já teve uma vez no Rio, por causa de críticas a PMs que estavam envolvidos com corrupção e tal, a próprio serviço secreto da PM, depois que interceptou trocas de mensagens entre eles, querendo forjar um assalto do qual eu seria vítima e sei lá o que eles iam fazer. Eles lá dentro mesmo, o jornalista, por acaso, que era assessor de imprensa da Secretaria de Segurança, chama-se Dirceu Viana, foi meu aluno na faculdade. Eu dei aula durante um período e ele é que me ligou para dizer, estou te ligando já com o assunto resolvido só para te deixar tranquilo. Eu digo, não, tranquilo você me deixaria se não tivesse falado nada. Mas eu acho que, eu não me considero, e nem acho que ninguém na minha tribo, assim, de outras emissoras, tá, com esse nível de visibilidade, está exposto, entendeu? Isso é um pouco forçação de barra. Entendeu? Você disse recentemente no Prêmio Comunique-se que se morre de muitas coisas no jornalismo, mas não de tédio. Não, né? De tédio. Por que você acha que pode um jornalista morrer? Só porque Hipertensão, infarto, imagina, morre jornalista aí de doenças naturais para buta. O número de jornalistas com doenças das mais diversas naturezas, porque o que é a rotina dentro de uma redação? E como eu disse, hoje eu estou no topo da cadeia alimentar, estou com 65 anos e dei sorte, mas a média dos nossos companheiros, especialmente os mais jovens, ainda estão ralando para cavar sua trincheira. Esses comem sanduíches, saem tarde, não tem fim de semana, não tem hora. À noite, né? Cigarro, café, madrugadas, fins de semana, entendeu? Inclusive, seu e-mail eu consegui com a equipe da Band, que estava na porta da PF, esperando o Joesley Batista sair. Era 1h da manhã e eu parei para conversar com ele. Você vê que é uma rotina puxada, muito tensa, um ambiente muito disputado. Mas que é um grande muito presente para se viver, né? Como cara, eu vou te dizer o que eu digo para a meninada. Olha, tá pensando em ser jornalista? Faz uma consulta ao seu coração primeiro, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ele tem que te dar respostas importantes para que você possa enfrentar a longa estrada que é a construção dessa carreira. Com 10 anos, 15 anos, você não fez nada ainda dentro dessa profissão. Um caso ou outro você vai poder dizer que sim, um caso ou outro você vai poder dizer, mas o normal é que você leve pelo menos uma década e meia para botar a cabeça um pouquinho fora do nível da água ali. Você acha que você deu sorte? Sim. Que você atribui seu sucesso? Não, sorte. Eu quando digo que é sorte, as pessoas dizem, sorte e mais alguma coisa. Tá bom, sorte e mais alguma coisa, que eu prefiro deixar a critério das pessoas completarem a frase. Mas eu me considero uma pessoa de sorte. Como foi que te chamaram para ser âncora de um telejornal nacional? Você se sentiu... Como você se sentiu quando fizeram esse convite para você? Não, olha, foi uma circunstância, por isso que eu digo que eu dei sorte. Você quer ver? Eu vi trabalhar na Band do Rio, num momento muito difícil da minha vida, que eu tinha sido demitido do Globo em 2001, estava no Jornal do Brasil como editor-chefe, depois como colunista. Mas o JB estava numa situação difícil, eu também não tinha me encontrado ali dentro, enfim, não era um bom momento na minha vida profissional. Aí a Band me chamou para dirigir a sucursal do Rio. E eu, evidentemente, aceitei e assumi. Como eu tinha um passado já de algumas décadas àquela altura, e isso incluía já alguns anos de televisão na Globo, eles me pediram que viesse fazer os sábados do jornal da Band nas ausências do titular da época, que era o Carlos Nascimento. Então eu vinha para São Paulo todo sábado, fazia o jornal
e voltava para o Rio no último voo. Às vezes perdia o voo, ficava aí domingo e tal. Por ser o interino dele, e ser interino por essa razão, quando ele repentinamente saiu para ir para o SBT, a Band se viu na emergência de ter que botar alguém no lugar de ser o apresentador. E quem estava à mão era quem fazia as interinidades dele, eu também fazia os períodos de férias e tal dele. E me chamaram. Eles não me chamaram, o Mitre, por exemplo, já achava que era uma escolha definitiva, mas o conjunto de pessoas que opinam dentro da empresa sobre uma decisão dessa gravidade não tinham as mesmas convicções do Mitre. Então, tanto que eu vim para cá, repentinamente, me ligaram numa quinta-feira, eu já tive que vir para cá definitivamente na sexta, e eu nem quis assinar o contrato aqui pela nova função, pedi que me mantivessem como diretor do Rio, enquanto eles avaliavam o mercado para ver se chamavam alguém para o lugar do nascimento ou se concluíam que era o caso de me manter aqui. O meu medo é que eu viesse para cá, queimasse as caravelas no Rio e um mês depois o cara disse, não deu certo e aí não era nenhuma coisa nem outra. Depois de 2 ou 3 meses, aí é que eu fui assinar um contrato, já tinham visto que não tinha havido nenhuma perda de audiência, pelo contrário, tinha dado uma melhoradinha e tal, nada demais. Aí eles me contrataram, fizeram meu primeiro contrato permanente. Eu nunca tive nenhuma expectativa de fazer isso. Pode falar, acho que cabe. Eu nunca tive nenhuma expectativa de fazer isso. Comecei fazendo muito tenso, transpirava horrores, ficava tenso, gaguejava e tal. E aos poucos fui me familiarizando com a função e por ser a Band como que é uma empresa onde a liberdade é um valor absoluto, eu fui cada vez me sentindo mais à vontade, não só para fazer o trabalho específico de ancoragem do jornal, como também para interferir opinativamente em alguns momentos. Por que você saiu da Globo? Você pode falar sobre? Eu fui demitido, houve um episódio, você vai poder apurar no Google. Sim, eu vi sobre isso, das telefônicas, né? Mas eu queria ouvir a sua versão. Eu tinha uma fonte, como tinha milhares de fontes, que me ligou, eu estava de férias e me passou uma notícia de um grande conflito que estava acontecendo entre 2 grupos gigantescos. De um lado, Daniel Dantas e seus sócios, o banqueiro, Daniel depois foi preso e tal, e de outro, Nelson Tanuri, que tinha comprado o Jornal do Brasil. O Tanuri tinha me convidado para ser editor-chefe do Jornal do Brasil. Eu comuniquei isso para o Globo à época, me ofereceu um puta salário e tal, e eu não fui. Não fui, mas criei uma boa relação com ele e fiquei, me senti assim, insensado a aconselhá-lo, ele me pedia conselhos sobre o que fazer com o Jornal do Brasil, que foi o jornal que marcou a minha geração. Recuperar o Jornal do Brasil teria sido maravilhoso para o Rio de Janeiro, para a imprensa brasileira, e o Nelson estava disposto a fazer isso. Então, eu estreitei muito o convívio com ele, tá? E o Globo teve ciência do convite, teve ciência que eu recusei e tal. Em função disso, ele também me pediu para uma vez levar ao Globo uma questão que ele pretendia colocar para a direção do Globo, de uma parceria estratégica entre o JB e o Globo no Rio para proteger o mercado carioca da chegada da Folha de São Paulo e tal, essas coisas. Eu levei esse assunto, deram a resposta, devolvi a resposta porque foi negativa e tal, não importa. Eu estava de férias, me ligou um executivo dele que é meu compadre, Paulo Marinho, pai da Maria Proença, que é minha afilhada, e ele padrinho de uma filha minha, Patrícia. E minha fonte, ela é mais fonte do Zósimo e do Hélio Gaspari do que minha. Mas me ligou, dizendo, saiu uma decisão aqui judicial que nos interessa divulgar. E é uma coisa que vai ter impacto e tal. Eu digo, tá bom, Paulo, estou de férias, passa aí no Rio. Não, eles vão achar, vão me encher o saco, me ajuda aí e tal. Pois não, então passou e tal. Quando eu fiz a nota, você pode pegar os detalhes, quando eu fiz a nota, eu li a nota para ele, como já fiz milhares de vezes, faço até hoje. Se eu tiver uma dúvida e tal, vou lá e digo, vem cá, esse aspecto aqui, é isso mesmo? E tal. E na conversa telefônica, que estava sendo gravada clandestinamente, ele estava grampeado, o Nelson estava grampeado. Pela polícia, né? Não, é pirataria. Eles armaram para dizer que era uma coisa de traficantes da Rocinha, imagina.
Era uma armação do Daniel, do esquema do Daniel em cima deles. E eles faziam coisas parecidas, era a briga de cachorro grande. Uhum. E na conversa o Paulo disse, pô, eu digo, Paulo, então olha, eu não quero ficar aparecendo no Globo como alguém que está levando uma notícia tua. Porque, porra, nego sabe da minha relação com o Nelson e tal, por causa do convite e tal, bababá. A conversa, foi absolutamente normal, banal, mas ela se presta, como muita conversa que você reproduz numa intimidade, a nego ficar. A própria revista, quando publicou o diálogo, ao qual deu uma dimensão de grande escândalo, dizia, não tem nenhuma indicação que o Boechat tenha recebido qualquer vantagem. Ora, pô, se não tem nenhuma indicação, por que a ressalva, primeiro? Segundo, se não tem nenhuma indicação, por que aquilo ganhou aquele destaque? Algo tão desproporcional que nem na semana seguinte teve suíte, teve desdobramento, não repercutiu em lugar nenhum. O único fato que repercutiu em função daquela capa deles, que era da briga dos dois grupos, onde eu entrei como um pedaço, foi a minha demissão. O grande fato... Veio do nada, você se surpreendeu com isso? Ou claro, porque eu estava há 30 anos dentro do Globo, imagina se... Por que o Globo me demitiria? Eu não tinha nada ali. E eles falaram por quê? Não, que foi uma conversa que expôs... Na verdade, tinha uma luta interna dentro do Globo, do grupo que acabou ganhando essa briga lá dentro, na redação. Vou perder meu tempo citando nomes, quero que se fodam. Não, mas estão aí e tal. E que eu não era exatamente alguém que eles viam como cupincha, parceirinho ou controlável, entendeu? Era uma geração de chefes que estava chegando e que eu eu estava no outro patamar, já me via em outro patamar e eles não... E aí aconteceu. Deus... O fato, quer dizer, o fato objetivo, a despeito de o muito que aquilo me machucou, me entristeceu, eu fiquei perplexo e tal, é que a vida provou e produziu duas consequências. A primeira, do ponto de vista profissional, eu prefiro que as pessoas mesmo avaliem o que aconteceu, onde eu estou, o que eu estou fazendo, tudo que aconteceu na minha carreira depois disso. E do ponto de vista específico, não só o Globo, as pessoas lá de dentro têm uma excelente relação comigo e tal, papapá, como acho que hoje, se tivessem que explicar o que fizeram, teriam alguma dificuldade. Sim. Entendeu? Mas, enfim, não é problema meu. Né? Você pensa em entrar para a política algum dia? Não, absolutamente. Quando se aposentar, vai ser de uma vez? Não, eu nem sei se eu vou me aposentar. Uhum. Já sonhei com isso muito. Hoje eu acho que não é realista. Eu tenho 6 filhos. Você está feliz assim? Não, estou em paz. Estou em paz. E não sei também o que eu faria parado. Não sei se eu ia começar a encher o saco dos outros. Aí, levando. Não tenho projeto de longo prazo, não, nenhum. O que o jornalista precisa ter? Um bom jornalista, o que ele precisa fazer? Ele tem que ser inquieto, ele não tem que se conformar com as coisas, ele tem que querer que a realidade melhore, ele tem que ser curioso, tem que ter curiosidade sobre as menores coisas, ele tem que ter... Desde pequeno você é curioso, né? Sim, acho que sim, né? Acho que sim. Ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar da cultura geral, ele tem que ser um generalista. Ele tem que ter fome de informação, tem que gostar da coisa. Você acha desse processo de seleção, uma vez você disse que hoje em dia você não entraria no jornalismo pelos atuais processos provavelmente. de seleção. Você concorda ou você acha que eles excluem muitos talentos? É inevitável. Em busca de coisas que não... Não, é inevitável. Eu costumo usar como referência uma vez que eu estava saindo do Globo e vi uma fila que dava volta ao quarteirão de jovens, meninos e meninas universitários que estavam ali para se inscrever na prova que selecionaria 6 estagiários. E passando por aquela meninada, me dei conta de que eu, se tivesse que passar por uma competição daquela, eu não estaria entre os 6. Por milhares de razões. Milhares de razões. Muito provavelmente ali não é que havia 6 melhores que eu, havia 60 numa prova. Naquele retrato momentâneo de uma vida. Naquele julgamento. Naquele julgamento ali.
esse é o processo inevitável em função da quantidade, da oferta muito maior do que a procura de, né, da procura muito maior do que a oferta de vagas. Não tem muito como imaginar que vá mudar isso. Nos grandes grupos de comunicação, o processo seletivo ele é um processo de exclusão da grande maioria para se fixar num grupo menor. Esta maioria que saiu, que não teve aquela oportunidade, nesta maioria, certamente há boas vocações ali, muito boas. Que foram desperdiçadas. Que o processo não capturou. Então, eu acho que eu estaria nessa cota da exclusão, sem sombra de dúvida. Agora, uma última pergunta, um recado para quem está seguindo o mesmo caminho que você seguiu há muitos anos atrás, quem está iniciando na carreira de jornalismo. Primeiro, aquela que eu já disse, né? Consulte seu coração. Essa é uma carreira que se constrói muito vagarosamente, com salários médios bastante modestos, alta rotatividade, muita demissão, muita instabilidade, né? Esses dias fizeram dezenas de demissões na Globo, no departamento de esportes da Globo. Isso é comum no nosso meio. Muita competição interna, um ambiente muito competitivo, com um nível também médio muito elevado. E que é comum qualquer jornalista com alguns anos de carreira já ter passado por 3, 4, 5 empregos, ou seja, são experiências que às vezes uma pessoa que está na área financeira ou na área pública não passa a vida inteira no mesmo emprego, na mesma carreira, no mesmo grupo. Aqui toda hora você está tendo uma surpresa. Enfim, há uma série, não tem fim de semana, não tem férias, não tem nada regular, né? Mas você se arrepende de ter trabalhado tanto assim? Não, mas é um balanço que na hora H, quando você acha que vai para o beleléu, você se arrepende sim, porque a vida é mais do que isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, é uma profissão que tem todos esses percalços e onde a compensação, a realização, num sentido mais amplo, inclusive do ponto de vista financeiro, quando acontece, chega muito lá para frente. Por que eu digo que você tem que consultar teu coração? Porque ele vai te dizer se você tem, se isso te atrai, se isso, a despeito de todos esses obstáculos e dificuldades, se esse meio te seduz. Porque se a resposta for negativa, ou se for uma interrogação, é bom que você reflita um pouco mais, porque, repito, o processo é um processo muito penoso. Aí você vai dizer, porra, esse cara está querendo que eu não faça o jornalismo. Eu digo, não, quero que você faça, desde que você tenha essa resposta. E por que eu acho que você deve fazer entusiasticamente? Porque essa profissão, como eu digo, ela pode matar de muitas coisas, morre-se de muitas coisas no jornalismo, mas não se morre de tédio. E passar uma vida sem tédio já é um puta de um presente, não é não? Com certeza. É isso. Ok, Boechat, Ok? muito obrigado. Nada, meu irmão. Obrigado a você.